convidamos ao palco o Dr. Rubens Carmo Elias Filho. Dr. Rubens é mestre e doutor em Direito Civil pela PUC São Paulo, graduado em Direito e especialista em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor de graduação e pós-graduação em Direito Civil e Direito Notarial e Registral da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Advogado com mais de 30 anos de experiência na área imobiliária, sócio responsável pelas áreas de Direito Imobiliário e Contencioso Civil e Imobiliário do escritório Elias e Matias Advogados. Doutora, a palavra é sua. Carol, muito obrigado pelo convite. Uma grande satisfação estar nessa casa. Nós nos conhecemos em outro evento aqui, e esse outro evento não foi aqui, nesse lugar tão maravilhoso, com essa vista, mas foi aquele evento, foi na feira, em que o painel jurídico era o anexo, era o puxadinho. Hoje inverteu. Hoje o evento é efetivamente a substância de toda a base dessa sua promoção, ou seja, a gente está aqui no evento jurídico, que é o que efetivamente funciona. Então, aquela sementinha já está frutificando, você merece, parabéns. Obrigada. Fico muito satisfeito de poder participar e muito orgulhoso. Obrigada, uma salva de palmas para a Carol. Obrigada. Pessoal, o tema responsabilidade das construtoras, e, obviamente, a gente vai falar um pouco, e da mesma maneira que são inúmeros slides e ficam à disposição de vocês, eu vou trazer um pouco da base, ou seja, que a gente possa discutir um pouquinho sobre vício redibitório, redibição, ação voltada para a redução estimatória, para a redução no quanti minores, que nós chamamos, e considerar um pouco da discussão sobre a garantia, sobre a indenização, ou seja, a gente tem um tema muito rico, complexo e eu acho também bastante difícil, desafiador de expor em uma palestra. Acho bastante desafiador, porque é muito amplo, envolve uma série de detalhes, uma jurisprudência altamente controvertida, que não há uma tranquilidade ainda em relação, inclusive, a prazos e a contagem de prazos, e eu gostaria de trazer o problema e deixar para a nossa vivência, ou seja, para a vivência daquele síndico que recebe o prédio, as áreas comuns, e como lida com isso. Porque o grande ponto é esse, né? A gente está aqui o dia inteiro falando em várias palestras responsabilidade. E falamos de mediação, e como a gente compatibiliza um pouco de tudo do que a gente está conversando, o síndico com os seus deveres, com o seu poder-dever, se a gente fala um pouquinho sobre as suas atribuições, e como que a gente chega a partir dessa compreensão de que eu recebo o prédio e o que eu faço com ele, frente a tantas obrigações. O síndico atual é um síndico muito mais completo, muito mais conhecedor das questões técnicas, especialmente, do que era no passado. Então, quando eu comecei a trabalhar em condomínios, em 1990, isso era, com todo respeito, eu tenho 2 Marias em casa, mas a gente falava que o síndico era a Dona Maria, o condomínio da Dona Maria, ou seja, era a rainha do lar que assumia. Ela fica de síndica, a administradora faz o resto. Hoje se espera do síndico um conhecimento muito alto, né? A régua da responsabilidade subiu, e a gente precisa estar muito atento para isso. Então, ao assumir isso, chega num ambiente como esse, e eu vou fazer a assembleia de instalação do condomínio. E aí eu vou escolher o síndico, e a incorporadora entrega as áreas comuns. E aí, o que eu faço a partir desse momento? Pendências, vícios redibitórios, ocultos ou vícios aparentes, que mais me preocupa ainda, e como conduzir para que também não se perca a garantia ao longo dos anos, assegurando assistência técnica, assegurando manutenção e atendendo ao que a gente busca, que é
uma valorização patrimonial. A gente vai tratar de vício redibitório, vai tratar de vício aparente, vício redibitório com vício oculto e vício aparente, no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. As relações aqui que a gente estabelece são relações a partir da ideia de que a nossa discussão é da responsabilidade civil em relação à incorporadora e à construtora, a aplicabilidade do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem que lembrar um pouquinho, não estou aqui para ensinar ninguém, pelo contrário, estou na casa com os colegas, mas lembrar do que a gente está discutindo, né, de vício redibitório, quando fala do vício ou defeito oculto, que torna impróprio ao uso, aqui é destinado ao diminuir o valor. Quando a gente fala do condomínio, não vai falar efetivamente de impedir a utilidade, ou até mesmo em situações mais graves, de perda mesmo da qualidade do bem, mas que possa efetivamente diminuir o valor, possa tornar o uso não tão apropriado, né? E a gente tem, então, as discussões relacionadas aos prazos, contados da efetiva entrega, e a discussão que vem em relação ao que é passível de exigir, porque a gente está falando de garantia, e porque a gente está falando, em outras situações, de perdas e danos. Então, garantia nos confere o direito de exigir assistência técnica, vamos considerar dessa maneira. Olha, fulano, eu recebi aqui o prédio e comecei a verificar as coisas, e você tem uma instalação aqui totalmente regular, vazando água, eu fui mexendo numa torneira, ela não sai água, o que é que seja, bom, bato lá, ligo para o fulano e mando ele arrumar. Eu vou, no uso, eu começo a perceber determinadas situações que, na minha vistoria inicial, eu não consegui constatar. Uma coisa é um vício aparente, olha, a parede está toda torta, tem uma rachadura aqui, você tem que repintar. Isso é na hora. E eu tenho que observar, porque, se é na hora, e aplicando o Código de Defesa do Consumidor, eu vou ter um prazo de 90 dias para as reclamações. Ou, pelo uso, eu vou verificar um prazo de 1 ano. Mas, que prazo que eu estou falando? Por enquanto, de prazo legal. Por enquanto, a gente está discutindo o que a lei diz. Alguma palestra, se eu não me engano, foi do próprio Egito, mencionou a NBR. E a NBR de manutenção. Foi Egito que falou de manutenção e assistência? Ou o Ramon? E isso impacta mesmo, né? Seja do ponto de vista do que a gente vai falar agora, ou até sobre as próprias garantias contratuais, que são hoje contempladas em norma de desempenho, também previstas em norma de ABNT, e que asseguram um outro prazo. Então, a gente tem que ter toda essa atenção. Da mesma maneira que a gente fala de Código Civil, de Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ter que se atentar aos prazos contemplados nas normas da ABNT e nos contratos. E, normalmente, as incorporadoras têm adotado as normas de desempenho. Aqui, por enquanto, é prazo legal, de garantia legal. Eu não vou ficar de conceito, requisito, etc., porque isso fica depois à disposição material que a gente pode, obviamente, disponibilizar. Então, o adquirente vai discutir, por exemplo, olha, adquirente aqui no sentido do próprio condomínio. Eu quero... e a gente pode até diferenciar, poderia entrar no mérito de uma unidade autônoma e um direito próprio do proprietário, outra coisa é a área comum. O proprietário vai discutir, até mesmo, se ele quiser, uma redução de valor, uma redução pelo fato de que o apartamento não atende ou não tem todas as condições, enquanto o condomínio vai discutir a entrega efetivamente das áreas comuns em perfeitas condições. E, eventualmente, isso se converte em perdas e danos. A priori, exigir que o prédio seja em perfeitas condições, ou depois a reparação de dano. Alguém vai, por exemplo, como a gente tem na possibilidade do vício redibitório, enjeitar, recusar a obra, alguém fala, não, leva tudo de volta, eu quero meu dinheiro de volta. Não, não vai acontecer. A gente recebe a propriedade.
Então, eu não vou discutir, não aceito, toma de volta. Não, vou discutir ou a reparação do dano ou que seja colocado nas condições adequadas de uso, tal como contemplado, né? E aí a gente tem prazos do Código de Defesa do Consumidor, e aqui nos preocupam esses 90 dias, por exemplo, dos vícios aparentes. Há muita decisão dizendo, olha, passou o prazo, você não reclamou, perdeu. Então, aqui, poxa vida, mas isso aqui, estou reclamando, e ninguém fez nada, por exemplo. Como começa a contar prazo ou não? Então, a gente tem até regrinha. O prazo começa a contar da entrega do produto ou término do serviço. E aí a reclamação, ou que obsta a decadência, reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante fornecedor até a resposta negativa. Aí vem a incorporadora, a construtora, não, olha, isso aí está certo, eu entreguei em perfeitas condições. Eu tenho o prazo voltando a contar. Então, cuidado no dia a dia das trocas de notificações, na negociação. Eu, pessoalmente, a minha amiga Pretel me ensinou que nada melhor do que encontrar uma solução amigável. Inclusive, eu tenho tentado adotar o critério do perito neutro. Então, porque o dia a dia é muito complicado, né? Eu sou o síndico e tenho o meu perito. Aí a incorporadora tem o seu engenheiro que nega, fala, não, está certo, está errado, está certo, está errado. Nunca vai chegar a nada. Então, a gente quer chegar em alguma condição, e todo mundo, há consenso hoje, Pretel, de que não tem solução no judiciário. Isso eu vejo claramente nos condomínios. Não é no judiciário que a gente resolve isso. E também vejo nas incorporadoras. Pelo amor de Deus, como que eu vou deixar para o juiz, que não tem 30 minutos do tempo dele em 3 anos, para analisar minuciosamente um laudo pericial para decidir quem tem razão? Impossível. Quer ter uma boa solução, não vai para o judiciário. E aí, o que eu tenho adotado? Perito neutro. Vamos fazer o seguinte, nem o seu, nem o meu. Vamos pegar algum que a gente confia, pega um melhor perito, mais bem avaliado, coloca esse cara para tomar a decisão. E esse cara, se tiver certo, está certo, senão, e vai definir, e vai gerenciar. Então, um acordo sendo feito para estabelecer, olha, se o perito neutro definir, o avaliador neutro definir que é de tal modo, e, inclusive, ele vai validar o serviço a ser realizado. Como que você chega a isso? Paciência, paciência, resiliência, paciência, resiliência. Demora, mas chega. Chega, e vale a pena. E aí a gente vai, pessoal, trabalhando para outro tema. Eu tenho prazo decorrente de vício oculto, tenho prazo de vício aparente e tenho a situação de garantia de solidez e segurança do 618 do Código Civil, que é uma situação complexa. Prazo de garantia de solidez e segurança. O que é solidez e segurança? É só infraestrutura? Como que eu encontro parece a história que todo mundo aqui gosta de condomínio, né? É diferenciar benfeitoria útil e voluptuária. Né? O que é ver? Ninguém nunca sabe, né? Parece isso. O que é solidez e segurança? Do termo está falando, é desmoronamento, né? O prédio está caindo, a fundação está rachando. Mas o judiciário flexibilizou bastante essa compreensão para situações que sejam, de alguma maneira, afetem o bom uso. Então, se eu tiver ali um problema de infiltração, situações que tornam de mais complexa a solução, rachaduras, revestimentos. Então, situações até que, normalmente, nós não entenderíamos como sujeitas a esse prazo de garantia, hoje são admitidas pelo prazo de 5 anos. Mas tem origem aqui em um vício oculto. Apareceu depois. E aí eu vou discutir o que? Mas eu quero reparar dano ou eu quero exigir que o faça?
Aí vem esse discurso, por exemplo, são 5 anos de garantia. Então, decorreu esse prazo, o condomínio não pode mais exigir nada. Sinceramente, assim, e aí vem o debate. Eu, pessoalmente, me sinto muito tranquilo para falar do tema, porque eu advogo para incorporadora, advogo para proprietário, para condomínio, eu não tenho um lado. E eu acho um pouco exagerado a forma como o judiciário contempla hoje em dia em favor dos condomínios. Porque o fato é o seguinte, passaram 4 anos e 9 meses, os condomínios correm para fazer um laudo, para ver se tem alguma pendência, etc., porque vai passar o prazo de garantia. Aí eles têm 180 dias para exigir o eventual correção das falhas. Mas não, isso passou o prazo, mas eu constatei que tem alguma irregularidade. Eu ainda posso promover uma ação indenizatória contado do conhecimento do fato em até 10 anos. Nunca termina. Qual é a consequência de tudo isso numa análise sistêmica? A análise sistêmica é que o preço do imóvel vai ficar mais caro. Isso é muito simples. Agora eu tenho que considerar, no meu cálculo de alocação de risco como incorporador, que eu respondo quase que eternamente pelos imóveis. A Carol colocou ali o prazo de vida útil, porque há um entendimento que, independentemente do prazo de 5 anos da entrega efetiva que eu calculo a garantia, eu tenho igualmente um prazo ressarcitório contado do momento em que se tomar conhecimento de uma determinada anomalia, de um que a gente chama de um vício endógeno, um vício interno, posteriormente constatado. E aí, prazo útil. Qual que é prazo útil? A gente estava olhando aqui, a gente estava falando, né, Márcio, aquela torre vai durar 100 anos. Quem vai fazer a manutenção desse negócio, né? Só considerando. Aí, de repente, lá no... Já tive essa situação. Era a época, vigência do código anterior, de 2002, prazo prescricional era de 20 anos. E apareceu lá uma situação que era constatado após 19 anos. A incorporadora nem funcionava mais. E ajuizada a ação, etc. Então, é um pouco complexo nesse aspecto, numa sociedade que é tão ágil, tão voltada para soluções imediatas. Por isso que os prazos prescricionais do código atual são inferiores aos do código anterior, porque as coisas são muito ágeis. Não dá para ficar perpetuando situações por tanto tempo. Mas o fato é que a gente tem ainda esse prazo irredutível de 5 anos, pela solidez do trabalho, e um prazo decadencial de 180 dias da constatação para eventual reclamação. Projeto do Código Civil. Então, é bom a gente estar sempre atento, né, no sentido de o Código Civil está num momento de estudo para uma reformulação muito substancial. Então, sempre que a gente vai mencionar alguma coisa, é sempre bom ter uma visão de como o código projetado contemplará. Não vejo aqui nenhuma modificação expressiva a respeito, né? Mais ou menos segue a mesma linha, só deixando claro que esse prazo é de garantia legal, mas que pode, eventualmente, ter um prazo contratual maior. Jurisprudência dos nossos tribunais, a partir dessa visão de que eu tenho um prazo de garantia de 5, mas eventual ressarcimento de valores de situações que tenham sido constatadas, mas não tenha se exigido a assistência técnica, qual seria o prazo de indenização? Aí, a construção que se deu é que o prazo seria, na vigência do Código atual, de 10 anos. É algo normal, fácil? Não. Muita gente questionou, já se entendeu na doutrina e na jurisprudência que seria de 3. Para alguns, quando se encaixasse numa outra discussão, que uma coisa é o vício redibitório, em que eu executei e executei mal. Outra coisa é uma infração contratual.
Vejamos, eu não executei, não entreguei um determinado componente na construção que está previsto no memorial descritivo. É outra discussão, não é vício redibitório, é infração contratual. Eu vou exigir a colocação do elevador marca X, porque o memorial descritivo registrado na incorporação imobiliária prevê. Então, eu quero a substituição do elevador, ou eu quero um valor complementar, porque ele é mais caro, o que é que seja. Aí é uma outra discussão, é de infração contratual. E aí, nesse caso, seria de 5 anos. Ou ainda dos 10 de indenização. Então, olha que fácil que é lidar com isso. Não é fácil. Sinceramente, nem um pouco. Eu achava que a Carol era minha amiga. Quando ela mandou esse tema, eu falei, tenho minhas dúvidas. Aí, essa discussão, é importante dizer, a diferenciação do que, quando a gente fala do vício redibitório, a gente está exigindo garantia, mas nada impede que eu possa postular indenização a partir dela. Aqui algumas decisões sobre vícios aparentes, esse cuidado que nós precisamos ter, ou seja, nós constatamos, devemos agir. Então, essa questão, eu recebi a obra, o meu apartamento, e tem ali um problema de fácil constatação. É imediata a reclamação, porque o prazo decadencial é de 90 dias e pode levar, sim, à perda do direito a exigir a correção ou até ressarcimento, né? Então, aqui são algumas decisões nesse sentido, aqui mais uma, e aqui dizendo do prazo de 3 prescricional, enquanto outras falam já em 10, só para a gente ver a bagunça das decisões judiciais. Tema que me chama a atenção, que eu sou muito resistente a dano moral, muito. Sim, acho que a postulação do dano moral tem que ser algo que realmente afete algo a mais, ou seja, um abalo efetivamente, não só da reputação, ou até um abalo realmente psicológico, efetivo, um transtorno na tua vida que justifique. Por exemplo, exemplo mais clássico dos tribunais que gostam de fazer brincadeira, piadinha. Então, o incorporador atrasou a entrega do imóvel. Aí vocês sabem que está na lei de corporações aquele prazo de tolerância de 180 dias, que não cabe indenização nesse período. Mas ele ultrapassou esse prazo. Ele atrasou 360 dias. Então a indenização corresponde a 1% do valor investido por mês até a efetiva entrega. Mas e o dano moral? Não, só vale o dano moral se for morar com a sogra. Né? Então, toda vez nessa discussão. E aí, por quê? Porque é a intolerância, a situação. Porque viver em sociedade, por si só, impõe um grau de tolerância razoável. A jurisprudência é muito tranquila, no sentido de que a mera infração contratual não gera indenização por dano moral. Um mero vício construtivo não gera indenização por dano moral, mas um embargo na obra a ponto de impedir que eu utilize o bem por tanto tempo, eu tive que deixar minhas coisas lá, etc., afeta demais. Então, a gente tem que ter um pouco dessa visão. Então, aqui, nesse caso, é óbvio que ninguém está lendo, nem eu, nem daqui eu consigo ler direito, mas a existência de vícios construtivos não aparentes e de difícil constatação, que se apresenta em imóvel novo, gera não um mero aborrecimento, mas abalo moral por criar situação de flagrante intercolidade, etc., etc. Então, a jurisprudência vai ser um pouco mais rigorosa, a meu ver, impondo, quando vê que aquele incorporador reitera constantemente em condutas de entrega ruim dessa maneira, né? E quando situações foram muito graves, efetivamente, de impedir a utilização do bem. Outro tema que é muito importante a gente ter em mente, de que quem responde, a gente tem o incorporador e tem o construtor, ou pode ter, na mesma pessoa, construtor e incorporador.
Eu faço negócio, eu compro apartamento do incorporador. Ele responde diretamente. A responsabilidade solidária. Então, por quê? O incorporador, ele responde perante todos os compradores. E ele pode exercer a função de construtor, mas ele pode contratar outra empresa para isso. Perante o comprador, pelo atraso na entrega da obra, o incorporador responde. Mas é a responsabilidade do construtor que atrasou. Mas é outra relação de causalidade, não há que se preocupar. Mas, por um vício construtivo, por vício redibitório, por uma situação que diga respeito à execução da obra, o entendimento é de que a responsabilidade é solidária, porque o construtor contribuiu para o dano, aplicando-se não apenas a própria Lei de Corporações, mas o artigo 7º, parágrafo único do CDC. A jurisprudência vai bem nesse sentido. Outra situação que eu acho curiosa, e poxa vida, eu leciono desde 2000, e sempre coloquei dessa maneira, olha, o condomínio, ele representa os interesses dos condôminos exclusivamente em relação às áreas comuns. Então, eu tenho ali vícios nas áreas comuns, não entregou alguma coisa, não tem um problema gravíssimo lá da infiltração, tem um problema gravíssimo do piso colocado, tem um problema sério nos elevadores, sei lá, qualquer situação que envolve área comum, sempre o condomínio foi considerado legitimado ativo das demandas voltadas para o vício construtivo, para até um pleito indenizatório pelos prejuízos decorrentes da má execução da obra. Outra discussão é a respeito das unidades autônomas, problemas das unidades autônomas, ou seja, o condomínio não pode, ele não é, e, aliás, há decisões de que ele não é legitimado ativo, por exemplo, mesmo extraordinário, como nós chamamos, por exemplo, de legitimação extraordinária, como representante processual dos condôminos para qualquer postulação própria. Esse é o princípio. Aí começaram a discutir isso a ponto de postular indenização por dano moral. Aí a ministra Nancy Andrighi deu alguns votos muito famosos, dizendo não cabe. O condomínio não pode postular dano moral em favor dos condôminos. Mas, mais recentemente, no tema que envolva interesses comuns das unidades, vejamos, caso prático. Olha, o prédio, nas unidades, estava prevista a colocação de um ralo na prumada da cozinha, e não foi colocado, e está no memorial. Aí é um pleito comum de todas as unidades. Nesse sentido, tem-se entendido que o condomínio poderia também representar os interesses de todos os condôminos. Interessante, como a gente vai aprendendo também, a jurisprudência vai evoluindo. Normas de garantia, normas de desempenho. Importante mencionar, desde já, que norma da BNT não é lei. Aí, olha, ficou legal essa. Porque assim, impactou essa informação. É sério. Norma da BNT... Vai de novo? Vamos fazer de novo? Norma da BNT não é lei. Se não é lei, não obriga a todos. Esse é o grande ponto. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Mas as normas têm definido um determinado padrão de postura, e algumas leis, inclusive, introduzem as normas como obrigatórias. Então, vejamos, eu tenho na própria Lei de Corporações o cálculo de obra e edificações, para definição de áreas comuns, áreas privativas, valor da obra, etc., e utiliza a NBR 12721 para efeito do regime de incorporação. A lei já menciona. Então, eu vou ter também, no Código de Defesa do Consumidor,
a menção, deixa eu ver se está aqui na sequência. Se não estiver, depois eu faço. As normas, aqui tem várias normas. Aqui, por exemplo, qual a defesa do consumidor? No artigo 39, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas pedidas pelos órgãos oficiais, ou se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, etc. Então, sim, por favor. Bem colocado. Acaba repercutindo por força de lei municipal, que obriga e fazendo a remissão às normas, né, como critério de utilização, de padrão construtivo, o que é que seja. E aí tem um impacto seríssimo. Pega uma norma técnica de proteção de incêndio. Impacta muito grande. Eu utilizei a norma anterior e não a atual. Isso gera um problema para exigir a colocação no estado correto, né? Então, a gente tem todas essas situações das normas que, ainda que não sejam consideradas obrigatórias, outras normas poderão assim definir, como tal, ou um padrão referencial, como a gente tem, e depois vai falar um pouquinho, nos condomínios, em relação às normas técnicas, em relação a 16.280 de reformas, o que é que seja. Aqui, especialmente, as normas de garantia. O que aconteceu? O setor construtivo entendeu pela necessidade de começar a parametrizar. Não que eles, quero fazer isso para proteção do mercado. Não, mas pelo menos para ter um padrão mínimo que estabeleça uma referência para o próprio judiciário. Vejamos, se eu perguntar para vocês, quanto tempo dura um iPhone? 3 anos? Compliquei. É que, para mim, dura 2. Não sei por quê. Mas é padrão. Começa a falhar o desgraçado, não vai para frente, não entra mais nada, tal. Mas tem aquela famosa taxa de obsolescência, ou seja, ele tem um período, um padrão ali, a vida útil do produto, certo? Tem essa vida útil. Aqui se começou a estabelecer algo assim, olha, no mínimo se espera que a construção dure tanto tempo, no mínimo se espera que as mantas de impermeabilização estabeleçam tal prazo. Então, as normas vão definir um pouco desse padrão. E aí, muitos contratos já estão fazendo remissão a essas normas. Isso nos ajuda também a entender a expectativa que tem que se ter em relação à edificação, e também, aí é o outro lado, não é só bônus, começam os ônus. Ou seja, o que eu tenho que fazer para assegurar que essas garantias possam ser exigíveis. Então, manutenção técnica. A gente já houve a menção sobre a norma NBR 5674 e a própria 14037, ou seja, obrigatória a implementação de um plano de manutenção com registro em livro próprio de manutenções, porque, se houver algum vício que decorra da falta de manutenção, um vício exógeno, não mais endógeno, a culpa passa a ser da vítima. Não cabe mais ao fornecedor corrigir, não cabe mais ao fornecedor indenizar, mas sim ao condomínio proceder para que retorne ao estado anterior. E aí essa prova pode ser exigida, na medida em que se coloca como uma obrigação ao condomínio providenciar as manutenções periódicas, atendendo às normas, a gente passa a ter essa mesma preocupação, né? Aqui tem até as normas que se aplicam, técnicas dos vícios.
aí a diferenciação entre assistência técnica e manutenção. Sim. Das manutenções, não posso dizer que é dela, mas é recomendável que ela adote, não é? Porque ela te entrega, vamos mais ou menos assim. Eu tenho falado sobre isso. Comprei o carro novo na concessionária. Eu tenho lá um manual de garantia. Ele me alerta: olha, não esquece, hein? Está na hora de fazer a garantia, tem que ir lá fazer a revisão. Troca óleo, faz isso, aquilo, sob pena de perder a garantia. Então, teve um período que as construtoras diziam: eu não vou entrar nesse mérito, vão dizer depois que a responsabilidade é minha. Só que eu comecei a falar muito sobre isso. Espera um pouquinho, alerta para mitigar problema. Começa a ter um acompanhamento periódico para que isso se torne uma rotina. Então, elas começam a fornecer. Não é obrigatório, não tem uma obrigação legal de fornecer até mesmo o manual do proprietário, que é uma prática de 30 anos. Mas, se fornece, elimina uma série de probleminhas. Não é? Não vai ter aquele zelador que vai furar o cano bem nas unidades. Então, a gente começa a ter mais prevenção. Tem uma coisa que eu adoro, que é quando falo de compliance. Porque eu gosto de falar de compliance, não é uma ideia, não, do criminal compliance, mas eu gosto de falar do compliance como caráter preventivo. Tudo aquilo que é possível prever, nós devemos prevenir. Isso é a teoria promocional da responsabilidade civil. Ou seja, se está molhado aqui, eu coloco uma plaquinha para prevenir. Básico, não é isso? Então, a gente tem que adotar práticas dessa natureza. Então, se ela adota uma prática proativa, certamente ela está contribuindo para evitar que o vício aconteça. Então, é recomendável que adote. E acho que tem sido uma prática comum. Né? Difícil uma construtora que não te forneça um mínimo... Não? Médio? É. E aí, talvez valha a pena você olhar e vou comprar, porque, no final, tudo é mercado. Né? O mercado é quem seleciona, mais ou menos a teoria de Darwin. Né? É a seleção natural, ou seja, só sobrevive o que estiver adequado àquele ambiente. E a adequação ao ambiente é entender quais são as expectativas do mercado hoje. Então, se a gente não estiver atendendo as expectativas do mercado, esse cara vai quebrar. Então, não vai durar. Eu acho, a gente pode, assim, muito genericamente, a gente poderia discutir o dever de informação, né, o Código de Defesa do Consumidor, que prevê o dever de informação, o máximo de dados possíveis. Você pode dizer que há um vício do produto pelo não fornecimento das informações próprias ao uso, como se fosse um manual do produto de consumo. Né? Então, eu pego lá um manual de uso do liquidificador. Está lá, está dito: olha, não coloque o dedo para não cortar, né? Algo assim. Mas é válido, claro que não precisa, estou brincando isso, né? Não passe a faca no seu dedo. Né? São as situações óbvias, porque isso caracterizaria uma culpa exclusiva da vítima. Mas é alegável sob o aspecto do dever de informação que é inerente ao fornecedor. Mas muito mais no aspecto geral do que uma lei específica. Aí você tem que ir pelo 39, se eu não me engano, do CDC, você vai achar uma forma de encaixar o seu pleito. Né? Assistência, incumbência do construtor em sanar vícios construtivos, ou seja, o que a gente pede para o construtor: olha, está lá, está o vício, você tem que sanar. Assistência, ele vai lá, corrige, tem que adotar. Dentro dos prazos de garantia, ele faz assistência técnica. Manutenção, aí é a gente. Ou seja, eu estou ali no meu prédio, tenho que fazer. Bom, quanto tempo eu tenho que verificar rejunte? De quanto em quanto tempo eu tenho que trocar o corinho da pia? Quanto em quanto tempo eu tenho que verificar o silicone
o quê? Das esquadrias, etc. Isso é o método correto, que deve ser adotado, e é caro. Quem faz aqui? Quem tem administrador aqui? Quem é síndico? É muito caro, né? E aí, a gente não tem ainda a cultura de manutenção. Nossa previsão orçamentária tem um item próprio para isso? Raríssimo. Tem? Aí é outro nível, né? É aqui da região, né? É Dubai, né? É outro nível, aí tem. Mas isso impacta no custo do condomínio. Então, você precisa ver, eu tenho feito isso nas convenções de condomínio. Fundo de reserva e taxa de manutenção. E com uma certa regra de... não é um redutor, é um acréscimo. O contrário de redutor, é um aumentador, sei lá o nome disso, para aumentando. De acordo com o uso do bem, essa taxa de manutenção aumenta. Então, que é o próprio também que a gente vê, condomínio mais velho, prédio mais velho, condomínio mais alto, etc. Né? Então, é necessário ter. Então, mas a gente não tem ainda essa cultura, ainda não tem. Pelo menos Brasil afora, não tem porque custa caro. Né? E aí reclamações que são muito usuais, como vícios, patologias, obviamente, construtivas, ou não conformidades, não entregar em consonância com o que foi estabelecido. Nossa, passa muito rápido. Patologia continuada, ausência de manutenção, mau uso, sinistros, as normas aplicáveis, ou seja, quanta coisa, né, que a gente precisa ter atenção, se é obrigatório ou não. Problemas recorrentes, áreas comuns, áreas privativas, termo de entrega lá dos neutros, que a gente falou, ressalvas e consignação de chaves. Outro aspecto que eu vejo muitas vezes, acho que é importante mencionar, eu não vou receber as áreas comuns, eu não vou receber os equipamentos. Tem que fazer o desmame. Sabe o que é o desmame? Você está na saída do colo, da criança sair do colo. Tem que sair, tem que receber, até porque senão você não percebe. Quem já fez reforma em casa? Aí, quando você termina a reforma, fala, ai, que droga, eu coloquei o interruptor no lugar errado. Se você não usa, você não vai saber do problema. Então, muitas vezes, não vou receber, não pode porque tem problema. Não recebe e faz ressalva. Então, é importante, mesmo, sejam as áreas comuns, sejam os apartamentos. Não vou receber porque tem uma rachadura. Recebo com ressalva, que é nota. E define prazo. Então, esse é um ponto importante que também atende à boa-fé. Não tem essa história, não vou receber, assim, eu não pago condomínio. Né? Então, a gente aproveita e fala isso. Não faz sentido, isso atenta contra a boa-fé. Salvo uma situação absurda, que não se verifique realmente condições. Né? Aí vem o síndico e começam essas discussões. Por exemplo, tem convenção de condomínio hoje, nessa linha do que a gente estava falando, que já constam, por exemplo, aqui, uma convenção que eu fiz lá no escritório. Cada setor condominial deverá revisar semestralmente o rejuntamento dos pisos cerâmicos de pedra, de granito, bem como das paredes, de azulejo, especial atenção dos pontos de encontro das paredes e os pisos, das respectivas áreas de propriedade comum e uso exclusivo, Porque começou a alertar a gente, olha, o óbvio, faço o óbvio. Mas por quê? Porque depois não vem dizer que não sabia, está lá, e é um dever do síndico cumprir a convenção, as deliberações das assembleias, etc. O próprio Carpá, um grande condominialista, reconhecido, é nosso diretor, lá em São Paulo, é o presidente da Comissão de Direito Condominial da Subseção de São Paulo. Ele eu estou com desculpa, eu estou começando a ficar constrangido. Desculpa aí com a sua. E eu esqueço da tua. E aí eu vou voltar, vou ficar por aqui. E aí, o pior é que eu me divirto fazendo. Então, o próprio Carpá, ele coloca isso, ele tem uma obra, que é a dissertação de mestrado, sobre a responsabilidade civil do síndico, e ele alerta quanto a isso. Olha, falta da manutenção
pode afastar o direito ao ressarcimento ao exigir a correção dos vícios construtivos. Então, a nossa atenção é grande em relação... Eu jogo handball, hein? E aí a realidade das reformas condominiais. Tem umas fotos do Secov, né? Então, aí vem um pouco da discussão que vem para as reformas em geral. Então, NB 16280, né? Falar um pouquinho do nosso dia a dia. Alguém falou aqui, desculpa que eu esqueço muito o nome, eu adoro quando minha mulher está do meu lado, Márcio, adoro. Ela sabe, encontrou uma vez na vida. Ela sabe, lembra do Paulo Maluf? Só a gente que é velho, a gente sabe, né? Paulo Maluf era assim, onde fosse, ele sabia o nome das pessoas. Eu queria ser assim, infelizmente eu não sei, mas tem alguém, um excelente palestrante que mencionou aqui sobre a contratação do engenheiro, inclusive. Ou seja, de um síndico ter um engenheiro acompanhando. Eu vou fazer uma obra. Aí vem um arquiteto que, com o devido respeito, as faculdades de arquitetura hoje, elas não têm um conhecimento profundo sobre aspectos técnicos e construtivos. O arquiteto, no passado, podia construir um prédio. Hoje ele não tem esse tipo de conhecimento. E ele te apresenta um projeto de reforma. Aí o coitado de eu que adoro obra, que estou há 35 anos nesse mercado, que eu comecei em 1990, eu pego e analiso aquele projeto, mas tem o recolhimento da responsabilidade técnica junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tirou parede, não fez não sei o quê. Eu vou aprovar? Não dá. Contrato um engenheiro para isso. Então, a gente tem essa obrigação e impor, inclusive, ao interessado o pagamento desse serviço, porque ele que está gerando um custo a mais para o condomínio. Então, é um direito do síndico assim fazê-lo. E aí começam essas coisas, né? Tira a parede onde não poderia. Então, tem um prédio em São Paulo, 0, em Moema, pertinho da minha casa. Tiraram várias paredes estruturais. Várias. Aí o prédio está lá assim, novo. Todo mundo desesperado. Contrataram agora um engenheiro calculista para ver como reequilibrar o prédio. A sala linda, o projeto do arquiteto estava lindo. Só que olha o cuidado, né? É isso. Mas não, está aqui, a responsabilidade técnica é dele. Mas dele na hora que caiu o prédio? Então, isso não dá, o síndico não consegue se eximir dessa responsabilidade. Não cabe. Ele tem que ter esse tipo de preocupação, sim, em relação às obras, né? Aqui, outra situação muito com entulho armazenado nas escadas. Nosso amigo que falou sobre seguro. Imagine um sinistro nesse prédio. Gente morrendo, porque não consegue correr na escada, não é? Sobrepeso em laje. Coisas muito comuns também que a gente vê. Então, vai junta coisa, sobe com cimento, etc. Furo, essa é bárbara, essa é extraordinária. Não é legal? Quebra logo, assim, já tira a viga, porque vai ficar melhor para passar os tubos. Já aproveita, já. Não é? E é verdade isso. Aquele ferro é só para segurar os fios, né? Não é nada mais do que isso. Ops. Corte de pilares. Essa é boa também, né? Essa podia ser a minha filha que está tirando carta. Aí ela aproveita, tadinha, hoje de novo, terceira vez que foi fazer o teste e não passou. Está chorando, não sei o quê. Tá ótimo, melhor. Você vai dizer para ela, tira aqui um pedaço, resolve. Então, pessoal, a gente tem, de um lado, a responsabilidade do síndico, que eu acho que é importante a gente mencionar, do outro, da construtora. E essa fase de transição,
que é a fase mais complexa de implantação dos condomínios. Eu vou implantar o condomínio, a instalação realizada, a entrega das áreas, e não há dúvida que todo prédio vem com problema. Não há, é tudo perfeito? Não vai sair. A entrega da obra tem que ser ágil, muitas vezes pressionado pelo financiamento, pelo prazo de entrega, e é artesanal. Enquanto a gente não ultrapassar essa fase tão artesanal, sempre a gente vai enfrentar uma fase de transição, de entrega, que deve se atentar aos 2 pontos. A responsabilidade de incorporador-construtor, pelos vícios construtivos e por eventual infração contratual de não entregar determinados produtos, componentes e materiais, e, de outro lado, o síndico que recebe o condomínio e tem que começar a fazer as devidas manutenções, né? Aqui a gente fala, então, desses 2 temas, as responsabilidades da construtora, quais são os limites, e exatamente mais uma cláusula da convenção. Construtora, incorporadora, não se responsabiliza pelos reflexos diretos e indiretos que as reformas e modificações realizadas em unidades autônomas ou em áreas comuns poderão causar na vida útil do empreendimento, da unidade, durabilidade e de seus sistemas, especialmente quando tais reformas e modificações impliquem reformas... Está péssima, isso aí não deve ter sido feita por mim, hein? Estou brincando. Implica em reforma, alteração, descaracterizações dos sistemas da unidade ou das áreas comuns, mostrando as preocupações quanto ao tema. Bom, muito rapidamente, obviamente que não pude aprofundar nenhum tema, muito mais, a gente sabe que é muito mais para um alerta, para alguma ideia nova, e que a gente tem atenção em relação a esses pontos. Agradeço mais uma vez o convite, o carinho que eu recebo nessa casa, e fico sempre à disposição, Carol. Muito obrigado. Muito obrigada, professor.